Bom, vamos dar início ao nosso curso de feridas, curso de tratamentos de feridas e curativos. Coloquei para vocês aí uma apostila. Essa apostila, ela tá mais detalhada, então eu quis fazer esse vídeo para explicar algumas coisas para vocês terem entendimento. Antes de mais nada, quero me apresentar. Sou a enfermeira Alexandre Marques. Sou enfermeiro estomaterapeuta, sou formado na graduação de enfermagem já há 8 anos, atuando em urgência e emergência, UTI, e atualmente atuo como enfermeiro dentro de uma empresa de home care. Então, estou aí ligado aí nessa questão do curativo, que hoje, infelizmente, não só no hospital, como também em home care, grande maioria dos pacientes, por conta de N fatores que a gente vai discutir depois, vem a ter essas lesões. Esse é um curso de lesões, de feridas, mas eu vou focar bastante na questão das lesões por pressão, que hoje é o que mais acomete os pacientes por conta de déficit nutricional, de problemas de mudança de decúbito, enfim, N fatores que a gente vai discutir depois e que muitos profissionais aí às vezes precisa de algumas orientações de como fazer o curativo, quais os produtos que é utilizado para determinadas feridas. Então eu achei interessante trazer mais voltado aí. A gente vai dar uma pincelada em algumas coisas, mas vai focar um pouco mais na questão da lesão por pressão. Então hoje todo mundo sabe que, né, na área da saúde os pacientes têm muitas lesões por pressão, tirando as outras feridas, né, um pouco de lado, feridas cirúrgicas, enfim, essas incisões. Então, o grande problema maior ali é nas lesões por pressão, dentro de hospitais e no atendimento domiciliar. Então, esse curso é para capacitar, orientar, aprimorar, relembrar algumas coisas relacionadas a essa questão. E, infelizmente, hoje nós temos bastante problema aí, e eu com essa vivência aí no dia a dia, vejo muito isso com os profissionais da área da saúde. Então, para começar a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiologia aí da pele. Então, a pele, o 15% do nosso corpo de peso é a nossa pele. A nossa pele, ela é um órgão tão importante como qualquer outro órgão nosso, que se não for cuidado, pode levar lesões, pode levar à falta de oxigênio, à falta de irrigação, e pode ali lesionar aí aquela região e dar um dano como qualquer outro órgão do nosso corpo. Então ele é considerado o maior órgão do corpo humano. E 15% desse peso nosso que nós temos, 15% é da pele. Ou seja, o nosso corpo é todo revestido por pele, né? Quais são as funções da pele? Então ela ajuda a revestir, a proteger. Então nossa pele protege dos músculos, por um exemplo, protege nas questões de termorregulação, percepção. A percepção é em questão de quando eu toco alguma coisa quente, eu consigo tirar a mão. Então ela ajuda nessa questão de percepção, de metabolismo. Então eu consigo suar, o suor está ajudando ali na metabolização e eu estou expirando, né, saindo, tirando aquelas toxinas, porque as toxinas saem não só pelas fezes, pela urina, mas também pelo suor. Então tudo aquilo que não faz parte do meu corpo, eu preciso eliminar. E aí entra a questão do metabolismo com a pele. A pele está ajudando a fazer esse metabolismo e eliminar essas toxinas aí através da pele. A pele é dividida em 3 camadas. A epiderme, que é essa mais externa, que está mais em contato com o meio externo, que está aqui, onde eu estou circulando para vocês. A derme, que é essa aqui do meio, e a hipoderme. A hipoderme está mais próxima do músculo, ali perto do tecido subcutâneo, onde é realizado as medicações subcutâneas em gerais. Epiderme. A epiderme, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, né?
A epiderme, ela tem uma múltipla camada, ela tem dispostas várias camadas, que é aqui, nessa região. E aí essa região está relacionada aos melanócitos. O que seriam melanócitos? São responsáveis pela pigmentação da nossa pele. Então, a melanina, né, os melanócitos, que são as melaninas, elas que estão responsáveis ali pela pigmentação da pele. Então, isso ocorre aonde? Nessa região aqui. Vamos falar agora sobre a derme. Tá vendo essa imagem? Essa imagem aqui é esse folículo piloso, né? As glândulas sebáceas, enfim. Então a derme, ela é bem vascularizada, ela é rica em rede nervosa e ela tem aí uma camada que encontramos os anexos da pele, que seriam as glândulas sudoríparas, onde elimina ali o suor, as sebáceas, os folículos pilosos, onde são os nossos pelos, e elas estão ali muito ligadas às questões de células de defesa, que inclui os fibroblastos, fibrócitos, macrófagos, mastócitos, leucócitos, enfim, todas essas questões, os neutrófilos, todas essas células ali de defesa em prol de ajudar ali a minha pele numa provável lesão, falando da lesão aí, da lesão de pele, seja ela cirúrgica ou não, ou as lesões por pressões, que naquela região, independente da camada da pele, se ela é na epiderme, se é na derme, se é no tecido subcutâneo, aquela lesão, a partir do momento que eu tenho uma lesão, várias transformações vão acontecer ali. Várias células vão estar envolvidas ali em prol da defesa do meu corpo. Porque imagine, aquela lesão não faz parte de mim, não faz parte do meu corpo. Então, quando acontece qualquer ferimento, seja um corte que for, várias células ali vão trabalhar ali em prol da cicatrização, de defesa para não entrar micro-organismo, se entrar algum tipo de micro-organismo, fazer com que esse micro-organismo seja digerido, que aí a gente fala dos macrófagos, enfim, e essas células vão tentar trabalhar ali em prol do nosso corpo. Aí aqui no tecido subcutâneo tem mais envolvidas questões de gordura, então ela é vascularizada e possui bastante tecido adiposo, que é gordura, que está marcada aqui. E ela é responsável pela nutrição da nossa pele e a termorregulação. Então esse tecido subcutâneo aqui, ó, ele é o responsável pela parte nutricional da nossa pele e termorregulação. Lembra que eu falei? Faz aquela homeostasia. Então eu estou num lugar muito quente e vou para um lugar muito frio, ele faz a termorregulação. Estou num lugar muito frio e saio desse lugar muito frio, vou para um lugar muito quente, um ambiente muito quente, e ela faz essa termorregulação. Então é importantíssimo essa área aqui. Então quando fala de termorregulação, estou falando disso. Ambientes, estou num ambiente mais frio, ou para o mais quente. Estou num ambiente mais quente e vou para o frio. Aí ela faz essa termorregulação. As classificações. Ferida. A diferença de ferida e úlcera, que eu vou colocar aqui para vocês. Então aqui, ó. Ferida e úlcera. Assim ficou mais bonitinho. Ferida e úlcera. A ferida é caracterizada pela perda da continuidade do tecido até 6 semanas. Depois de 6 semanas, ela não é mais considerada ferida. Ela é considerada uma úlcera. Então, uma ferida, qualquer que seja, se ela fechar até 6 semanas, ela é uma ferida. Se ela não fechar em torno de 6 semanas, ela já passa a ser uma úlcera. Existem várias úlceras que a gente possui, que está na apostila. Eu não vou me aprofundar, porque eu quero me aprofundar mais na questão de curativo. Então, dentro da apostila vai ter as questões das úlceras. Classificação das lesões. Então, falando em classificação, elas podem ser classificadas conforme o comprometimento tecidual, tecido,
como elas foram produzidas, foi por um ferimento cortante, foi uma lesão por pressão, foi um ferimento rombo, foi deslacerante, enfim, né? O grau de contaminação, comprometimento tecidual quanto à localização anatômica, onde foi essa região que foi acometida, essa lesão, qual foi o tamanho dessa lesão, qual o comprimento dessa lesão, a largura, a profundidade, enfim, isso é muito importante. Importante para avaliação, importante para acompanhar a evolução, importante para saber se está regredindo, se não está regredindo, se está evoluindo, enfim. Aspecto do leito da ferida é dentro da ferida, ao redor são as bordas, dentro é o leito da ferida. Drenagem, está drenando, está com sangue, está com pus, né? A coloração, a consistência, se está com dor, se está com hipersensibilidade, ou se não sente, né, aquela região, se está com temperatura, se está muito quente o local. Se estiver muito quente, pode ser sinal de infecção. Então, as classificações seriam essas aí do comprometimento tecidual. Tipos de ferimentos, não vou me aprofundar, mas eu vou aqui só citar. Então, contusas, tem uma imagem do lado que é produzida por um objeto de rombo, a incisivas produzida por um instrumento cortante, né? Tem imagem ali do lado. As lacerantes, quando a pele é lacerada, né? Então, margens irregulares, perfurantes, então lanças, faca, enfim. Grau de contaminação. Limpas, ela não tem presença de infecção, tá? Essa lesão, ela pode ter exudato ou pouca, e não ter exudato ou pouca quantidade de exudato, mas ele é um líquido transparente, às vezes imperceptível. As contaminadas com presença de bactérias e outros micro-organismos, com presença transitória ao tecido, sem presença de infecção instalada, tá? Então tem bactérias, mas não está infectada. E não há sinais flogísticos. Sinais flogísticos são sinais de infecção, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E as infectadas, que tem presente ali, né, a multiplicação de bactérias, outros organismos, está associada a um quadro infeccioso, ou seja, está infeccionada, tem calor, rubor, dor, perda da função, enfim, todos esses sinais flogísticos aí de uma infecção e inflamação. Cicatrização. A cicatrização é importantíssima das feridas, seja elas quais foram. Então, como eu estou falando aqui, mais voltado para a questão da lesão por pressão, que é o foco que a gente tem aqui, que é o que mais a gente tem problema, porque as cirurgias em geral, quando o paciente faz uma cirurgia, geralmente aquela lesão pode ser que ela venha infeccionar, enfim, vai depender muito se houve uma antisepsia da pele adequada pelo cirurgião, ou se ele não contaminou o material, e se for tudo bem, e durante essa cirurgia não houver nenhuma contaminação do material e fez a antisepsia da pele, ok, essa incisão, essa cirurgia, ela vai ficar super bem, talvez não pegue nenhum tipo de infecção, inflamação. Aí pode ser que dê através do curativo ali diário pela equipe de enfermagem. Então, infelizmente, às vezes a gente acaba recebendo aí, né, essas críticas que às vezes não somos nós que infectamos aquela lesão, e sim ele já saiu de lá do centro cirúrgico com aquela contaminação, porque ou o médico não fez a antisepsia da pele adequada, ou ele contaminou ali o material, e o paciente já sai ali com uma inflamação, já sai contaminado. E aí acaba caindo aí para nós da área da saúde, nós enfermeiros auxiliares de enfermagem, técnicos, enfim. E aí acabamos aí assumindo aí essa responsabilidade. Então a cicatrização é importante. O que vai ajudar na cicatrização? A técnica adequada que você vai fazer o curativo, a alimentação do paciente, então a alimentação é muito importante. Então existem vários fatores que vão estar envolvidos aí. Então aqui fala assim, ó,
Quem faz a cicatrização acontecer não são os profissionais envolvidos na execução do curativo, nem tampouco produtos utilizados para isso. Ambos podem acelerar ou atrasar esse processo, mas quem executa a ação é o organismo do portador da lesão. Então pensem assim, óbvio que a cicatrização nós vamos ajudar muito nessa questão, porque eu posso tanto melhorar como piorar. Aqui diz, eu profissional da saúde, eu posso melhorar ou piorar. O produto que eu vou utilizar pode cicatrizar mais rápido ou não, mas isso vai depender do quê? Vários fatores do paciente. Eu posso executar de uma forma estéril, eu posso utilizar os produtos adequados, eu posso executar esse curativo diariamente sem contaminação, só que o paciente ele não recebe uma alimentação adequada, o nutricionista não vai avaliar esse paciente, então ele não vai levantar os dados desse paciente. Se é um paciente que tem diabetes e de repente o médico fazer um controle ali mais rigoroso em relação à questão da diabetes, que isso pode retardar o processo da cicatrização desse paciente. Verificar aí os exames laboratoriais para ver se precisa repor algum tipo de vitamina, se ele está com déficit de alguma vitamina. A parte fisiológica do paciente, então pensa, a parte fisiológica é importante. Os idosos têm a parte fisiológica extremamente diferente de uma pessoa abaixo de 40 anos, de um jovem, de uma criança. Então, obviamente que a parte fisiológica do idoso, ela vai estar diminuída. Então, vai ter mais dificuldade na cicatrização. Então, se eu pego uma criança e um adolescente, ele vai ter uma cicatrização mais rápida, talvez, né? Então, assim, patologia, se ele é diabético, se ele é fumante, enfim, são vários fatores aí que vai estar relacionada aí à questão da cicatrização. E aí fala aqui, ó, mas quem executa a ação é o organismo do portador. Então, se ele tiver qualquer déficit de vitamina ou nutricional, isso vai impactar aí com certeza na cicatrização dele, independente da lesão. Se é uma lesão cirúrgica, se é uma lesão de queimadura, se é uma lesão com perfurante, se é uma lesão por pressão, isso indifere a lesão. Se o paciente, obviamente, não tiver a técnica de execução do curativo e também não tiver a parte nutricional, a parte de vitaminas, ser considerada aí todas as questões de antecedentes dele, se ele é diabetes, se ele é hipertenso, se ele fuma, se nada disso for levado em consideração, isso vai atrapalhar aí na evolução dessa ferida, dessa lesão. Aí aqui fala a fisiologia. A fisiologia da cicatrização nada mais é que uma cascata de eventos, né? Metabolicamente falando, por células ali. Então fala de eventos celulares e moleculares que envolvem processos bioquímicos e fisiológicos, sendo esses dinâmicos e simultâneos, ou seja, a todo momento o metabolismo desse paciente, né, com várias células envolvidas, aquelas células que eu falei anteriormente, então eosófilos, basófilos, macrófagos, todos eles vão estar ali atuando de uma certa forma para que aquela lesão, né, seja, enfim, cicatrizada, né? Então esse processo de cicatrização tem um objetivo único, restabelecer a integridade da pele, a integridade da pele. Então vamos supor que é uma lesão que está numa região que o paciente não consegue deixar livre. Então, exemplo, falando de lesão por pressão, no glúteo, trocânter. Trocânter é as laterais da coxa, trocânter, que é o vasto lateral. Essas regiões, muito difícil, se o paciente não consegue dormir de decúbito dorsal horizontal, ele não consegue dormir nessa posição e o paciente tem uma lesão nos trocânters, não vai ter como. Ele vai acabar dormindo lateralizado e isso vai piorar. Então, a localidade dessa lesão é muito importante. Então, se é um paciente acamado, que a região onde está a incisão está muito próxima
da urina, se ele é acamado, se ele evacua e essa região acaba ali tendo essa sujidade, enfim, N fatores ali que vai ali atrapalhar a questão da cicatrização. Mas imagine, várias cascatas ali acontecendo ali em prol da cicatrização daquele paciente. Então, retomando, o que vai garantir essa cicatrização? A técnica estéreo, o produto que eu vou utilizar, a avaliação nutricional, a avaliação de exames e a parte fisiológica do doente, né? Levando em consideração as patologias e a idade desse paciente. Aí aqui a gente vai falar aqui em questão da cicatrização que existem 3 estágios. Então, quando fala em cicatrização, vai ocorrer esses 3 estágios. Então, a fase inflamatória. A fase inflamatória é a fase de controle do sangramento. É a limpeza da lesão, girando em torno de 3 dias. Então, em torno de 3 dias, essa fase inflamatória aí vai ocorrer essa questão do controle do sangramento. Quem faz o controle do sangramento? São as células chamadas plaquetas. Então, toda vez que eu tiver um corte, uma região sangrante, porque o sangue ali vai fazer parte também da cicatrização, porque na hora que sangra, células estão trabalhando. Então, na hora que eu tenho um corte, as plaquetas vão estar indo lá para estancar esse sangue, que forma aquela crosta, né? Por isso que é importante não tirar, porque se você remove essa crosta, ele vai começar a sangrar de novo. Então, propositalmente, o organismo, o cérebro recebe uma resposta da pele, lembra? Leva uma informação até o cérebro e fala assim, olha, essa região aqui tem um ferimento e está sangrando. O que o cérebro vai fazer? Mandar as células de defesa, chamadas plaquetas, para fazer o que? A cascata de coagulação. Então, elas vão, em forma de exércitos, se aglomerando naquela região e vai fazer ali um bloqueio, como se fosse um muro. E aí ela vai fazer aquela casquinha que a gente conhece e vai fazer o estancamento dessa lesão, desse sangramento. Aí depois disso, várias outras células vão estar ali ao redor daquela região para começar aí fazer a função da cicatrização. Aí a gente tem a fase proliferativa, que ocorre mais ou menos no segundo ou terceiro dia pós o trauma, ou seja, pós a lesão, pós a cirurgia, pós aquela incisão que teve aquele trauma, enfim. E dura em média de 3 a 24 dias. Nessa fase, as células formam um tecido de granulação, lembra que eu falei? Vai começar ali várias células envolvidas ali para tentar trabalhar ali e promover ali uma contração da ferida e fazer com que ela se regrida. E aí depois dessa fase opa, passou demais. Dessa fase que eu vou pular, tem a fase da maturação. A maturação já é a parte onde há uma diminuição da vascularização, ou seja, eu não posso mais ter uma área tão vascularizada ali, então ela reduz essa questão da vascularização e da força de contração. Nessa fase, o tecido ele começa a ser remodelado e a quantidade de fibroblastos começa a diminuir e as fibras de colágeno começam ali a se orientar e aumentar a ter aquela força tensil de novo daquela pele, porque essa força tensil acaba se perdendo durante a lesão, dependendo do grau da lesão, principalmente nas lesões por pressões. Então, quando começa essa fase de maturação, o nome já diz, maturação. É uma parte onde o músculo e a pele ali já está regredindo ali naquele processo, já não tem mais sangramento e já está naquela parte final de cicatrização. Aí a gente tem os 3 tipos de cicatrização. Aqui é o primeiro. Então, cicatrização por primeira intenção. A cicatrização por primeira intenção é uma incisão limpa em que as bordas estão aproximadas. É um corte, imagina um corte. Elas já estão aproximadas, né? Então existe pouca perda de tecido, pouco ou nenhum tipo de exudado.
Então é quando eu faço um corte, ela tem uma pequena abertura e ela vai cicatrizar de uma forma tranquila, não vou precisar fazer nem sutura. Sutura é quando eu vou, né, precisar suturar. Então ela vai cicatrizar de primeira intenção, sem nenhum procedimento. Cicatrização por segunda intenção é aquela que ela permanece aberta, né, e aí existem, né, tamanhos de abertura, onde existe uma perda significativa do tecido, e é nessa fase que a cicatrização são bastante marcadas, e às vezes essa cicatriz ela pode virar um queloide, então nesse tipo de ferida pode haver as queloides. Existe resposta inflamatória bastante evidente nesses tipos de ferida, com necessidade maior de tecido de granulação e epitelização, e é uma necessidade grande de fortalecimento de um processo de contração. Então, essa cicatriz por segunda intenção, geralmente a gente aí muitas vezes vai precisar aí suturar, tá? Então existe uma perda ali daquela região, daquele tecido, e aí não tem como ela cicatrizar e a gente vai às vezes ali precisar fazer uma sutura. Cicatrização por terceira intenção. É uma ferida que fica aberta por um tempo determinado e ela ficará aberta só enquanto estiver com infecção e depois ela vai fechar. Então imagina uma ferida muito grande, infeccionada e ela não tem como juntar as bordas, né? Imagina que é uma lesão muito grande e você não consegue, como na segunda intenção. A segunda intenção há um ferimento, há uma abertura, mas às vezes você consegue ali unir as bordas e fazer uma sutura. Na terceira intenção, a gente não consegue fazer isso pelo tamanho da abertura. O que vai acontecer? A gente vai fazer cicatrizar de dentro da lesão para fora da lesão, fazendo com que essas bordas comecem a se aproximar e quando elas estiverem bem próximas, a gente vai suturar. Então imagina, a primeira intenção é um corte, que ele vai cicatrizar sem presença de sutura. A de segunda intenção, as bordas elas estão um pouco distante, né? Assim, bem pouco, não dá nem para mostrar aqui para vocês. Muito pouco. E eu consigo suturar porque as bordas dá para, né, estão próximas ali, dá para eu suturar. E uma de terceira intenção, elas estão muito longe, né? Muito longe. Não sei se dá para vocês verem aqui. Então elas vão cicatrizar de dentro para fora, elas vão diminuindo, 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 diminuindo. Isso é com o tempo. Quando elas estiverem numa posição que der para suturar, aí a gente sutura, tá? Muitas vezes os médicos suturam. Infecção. Então, infecção é uma fase inflamatória, primeira fase do processo, onde ocorre aquela homeostasia, limpeza da pele, as células lá de defesa atuando, enfim. Então, ali nesse momento da infecção, ali, a gente bastante células envolvidas aí nessa questão. Importantíssimo entrar com antibiótico. Então, a partir do momento que o paciente tem infecção, que está com pus, independente da lesão, independente da ferida, por exemplo, um paciente que teve uma ferida perfurante, que esse material perfurante estava enferrujado. Obviamente, essa ferida ela vai infeccionar. Então, quando o paciente dá entrada num pronto-socorro, numa unidade de saúde, o médico já vai ver essa ferida, já vai fazendo uma boa limpeza, uma boa higiene, e é fato, ele já vai entrar com antibiótico, porque vai dar infecção, por conta de todas essas questões. Aí vai tomar vacina de tetânica, enfim. Né? Então, geralmente, eles acabam aí fazendo uso de antibiótico terapia. Processo inflamatório. No processo inflamatório, existem 5 sinais que eu já havia falado lá em cima anteriormente. Quais são os 5 sinais?
Esses 5 sinais, eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou deixar para os nossos próximos slides. Então a gente para por aqui e aí a gente faz o seguinte, os próximos slides, no nosso próximo encontro, eu vou deixar aqui e dar continuidade para vocês aí nessa questão do processo inflamatório, ok?